Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. E o Brasil atingiu o recorde do país na geração de energia solar fotovoltaica. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o país chegou à marca de 6.044 megawatts de geração instantânea, o patamar mais elevado atingido pelo Sistema Interligado Nacional. O volume gerado representa 7,8% da demanda do Sistema Interligado Nacional. Em dezembro, a fonte solar representava cerca de 3,6% do total da energia gerada, 6,6 gigawatts. A projeção para dezembro de 2026 é que chegue a 6,7%, um total de 13,9 gigawatts. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva cogita retomar o horário de verão diante dos pedidos de setores econômicos como o hoteleiro e o alimentício, que costumam lucrar mais com a extensão do período da manhã. Além disso, especialistas em segurança pública dizem que o horário de verão também costuma diminuir os índices de criminalidade em grandes centros urbanos, já que o horário de fim de expediente ocorre ainda à luz do dia, o que intimidaria a atuação de grupos criminosos. A decisão sobre a volta do horário de verão, no entanto, só deve ser tomada no segundo semestre deste ano. O salário de admissão na indústria subiu e já supera o do comércio e serviços. A remuneração média oferecida aos trabalhadores com carteira assinada avançou, principalmente para o setor fabril. O salário médio de admissão no Brasil subiu 0,94% em 2022, passando de R$ 1.897 para R$ 1.915, impulsionado pela remuneração inicial destinada aos profissionais da indústria, que aumentou 4,46%, passando de R$ 2.058 para R$ 2.149. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com a variação, industriais seguem com a maior remuneração média do Brasil. Os números são referentes apenas aos profissionais formais, aqueles com carteira assinada. Na análise entre os grandes setores, o pagamento oferecido no momento de contratação dos industriais no final do ano passado superava 29%, ou R$ 485. O recebido nas atividades de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. Por outro lado, os admitidos para atuar no setor de serviços passaram a receber um salário 0,48% menor, de R$ 1.989. No final de 2021, o valor pago era de R$ 1.999. A queda expressiva foi guiada pelas atividades ligadas à informação, comunicação e atividades financeiras e imobiliárias, que viram o salário de admissão recuar 3,81% de R$ 2.132 para R$ 2.050 no ano passado. E falando agora sobre saúde, olha só que alarmante. Uma pesquisa revelou que pacientes das redes pública e privada de saúde do Brasil enfrentam problemas em comum. O levantamento feito com 2.000 pessoas apontou que o despreparo médico está entre as principais queixas. Acompanhe. O estudo feito pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria, IPEC, indicou o despreparo médico como um dos grandes gargalos da saúde no Brasil. Além disso, os entrevistados citaram a superlotação de hospitais, emergências e pronto atendimentos, a falta de profissionais e a demora para a realização de exames. A pesquisa do IPEC ouviu 2.000 pessoas das classes A, B e C e com mais de 16 anos pela internet. Por sua vez, até 2018, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo media a qualificação dos alunos e cursos na área. Para isso, aplicava uma avaliação do conhecimento de estudantes de sexto ano de escolas médicas paulistas. Se em 2011, dos 533 formandos sabatinados, apenas 16% foram aprovados,
No último exame, há 5 anos, houve evolução. 1.961 alunos, quase 62% dos recém-formados, acertaram mais de 60% das 120 questões da prova. Fomos às ruas para saber se a população se sente segura em ser atendida por recém-formados. Quando ele me mostra segurança em relação ao atendimento, eu me sinto totalmente segura. Eu já tive experiências anteriores de passar com um médico jovem que parecia não estar preparado para o atendimento. Dona Inês, a senhora tem receio de ser atendida por um médico recém-formado? Não, minha opinião não, porque sempre ele está acompanhado, né? Ele sempre está com professores, tem pessoas que ele sempre está tirando as dúvidas. Muito difícil eu passar com ele sozinho, então no meu caso, não tive receio, né? Segundo a líder de faturamento Joelma, a qualidade no atendimento parece pior a cada dia. Eu sinto um pouco de falta de empatia dos médicos. Tem médicos muito atenciosos, tanto na rede do SUS quanto na privada, só que infelizmente tem outros que parece que não têm amor à profissão, então isso acaba impactando na qualidade prestada. Júlio Braga, da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina, diz que ainda não é possível mensurar de forma objetiva a qualidade dos cursos do setor no Brasil. Os cursos de medicina, durante muitos anos, sofreram a fiscalização do Ministério da Educação muito tênue, muito baseada em dados subjetivos, né? A prova que eram estipuladas, eram realizadas, eram para avaliar basicamente a qualidade do curso. Os alunos em si não eram avaliados. A dona Silvia diz que sente saudade do atendimento que recebia quando era mais jovem. Os médicos tinham mais carinho, eram mais atenciosos. Hoje você chega tanto no hospital como num posto de saúde, né? Ele olha para você e pergunta o que você tem. É assim que funciona. Sinto muita saudade, sim, dos velhos tempos. E não é só nos hospitais que os pacientes notam as diferenças entre os profissionais de hoje e os do passado. Nas farmácias, o atendimento costumava ser muito mais intimista. Os farmacêuticos conheciam todo o histórico dos moradores do bairro. Eram praticamente médicos da família. Você chegava no lugar, o farmacêutico sabia o que você tinha. Ele te dava o remédio certo, né? E hoje não, hoje ele já não dá mais. Mas segundo José Ricardo Amadio, conselheiro federal de farmácia em Mato Grosso, hoje as farmácias estão preparadas para atender a população de forma mais ampla, complementando o atendimento médico. Algumas farmácias já têm os seus consultórios, né? Já estão uma alteração no mercado, né? Na qual o profissional farmacêutico existe os programas de atenção farmacêutica, né? E de acompanhamento, né? Na verdade, de acompanhamento farmacoterapêutico, na qual o paciente, né? Ao inserir-se nesses programas, ele vai ter a total atenção e orientação do profissional farmacêutico no tocante, verificando se o medicamento prescrito pelo médico ele é necessário, ele está sendo efetivo e ele está sendo seguro. O representante do CFF relaciona as diversas atividades que o farmacêutico pode desempenhar dentro dos estabelecimentos. Então, ele pode esperar ali um profissional que vai orientar ele na dispensação quanto ao uso, vai acompanhar, né, o seu tratamento através do programa de acompanhamento farmacoterapêutico e até mesmo a prescrição de medicamentos que nós chamamos isentos de prescrição, ou MIPs. Então, essas são as atividades, né, iniciais, fora os serviços farmacêuticos, determinação de pressão arterial, né, glicemia, aplicação de injetáveis dentro da farmácia. Já sobre os médicos, o CFM alerta que se faz necessária a aplicação de um exame que ateste o conhecimento dos estudantes de medicina quando eles se formam. Então, nós entendemos 90% da população brasileira, em pesquisa feita pelo CFM, agora durante a pandemia, acredita que o médico deve ser avaliado de uma forma independente. E o Conselho Federal de Medicina busca isso junto aos parlamentares, em que seja aprovado algum projeto de lei nesse sentido. É exatamente essa iniciativa que deixaria o senhor Edson mais seguro nos hospitais. Sim, tem que passar por uma avaliação de conhecimento e eu acho que dependendo da área em que ele atua, inclusive ter um supervisor mesmo quando já exercendo. Eu acho que é necessário, né? Leva-se um tempo para amadurecer, para ter segurança, então é necessário sim.
E olha só, um estudo conduzido no Reino Unido com quase 390 mil pessoas durante mais de 10 anos apontou que a poluição do ar aumenta o risco de depressão e ansiedade. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. Todo mundo já sabe que poluição pode fazer mal e afetar diversas funções do organismo. Mas um estudo mostrou que alguns poluentes, mesmo em baixas concentrações, podem ser fatores determinantes para o desenvolvimento de depressão e ansiedade. Foram 11 anos estudando 389.185 pessoas que moram no Reino Unido. Antes, nenhum dos participantes tinha um histórico dessas doenças. A exposição a poluentes como material particulado, dióxido de nitrogênio e óxido nítrico elevaram a incidência de diagnóstico das 3 doenças. Foram 13.131 participantes com diagnóstico de depressão e 15.835 diagnosticadas com ansiedade. Há também algumas especificidades, como o fato de que homens expostos ao material particulado que é emitido por combustíveis fósseis, que podem causar aí uma série de doenças no sistema respiratório, apresentaram mais diagnósticos para ansiedade. Já existiam indícios de que a poluição do ar poderia interferir na saúde mental. Existem diversas causas para essas doenças, como é o caso de vivências traumáticas e, inclusive, predisposição genética. E é importante sempre estar atento aos sintomas, não só os seus, mas os de quem está à sua volta também. Muitos dos casos não requerem o uso de medicamento e a pessoa pode voltar a ter qualidade de vida se houver a abordagem clínica correta. De São Paulo, Bruna de Jaimo. E veja a seguir, empreendedorismo feminino cresce no Brasil. Quase metade dos pequenos negócios no país são liderados por mulheres. E ainda, estudo aponta a possível relação das pessoas inteligentes com os esportes radicais. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta. Olha só, o empreendedorismo feminino é promissor no Brasil. É isso mesmo. Um estudo mostrou que quase metade dos pequenos negócios no país são hoje liderados por mulheres. Elas estão dominando o mundo dos negócios. As mulheres são maioria quando o assunto é comandar empresas na internet. O levantamento de uma plataforma de e-commerce mostrou que 6 em cada 10 empresas online são administradas por elas. Trabalhava como estilista, né? Atuava no mercado de trabalho dentro de uma confecção que eu fiquei bastante tempo, lá fiquei uns 11 anos mais ou menos. Sempre tive a ideia de fazer uma marca para mim, né? Eu sempre pensei em fazer uma marca de moda feminina, que era o ramo que eu atuava principalmente. E foi assim, motivada pela Blair e com passos de formiguinha e muita ousadia, que a Bárbara Giordano resolveu tomar as rédeas da sua carreira e fazer o que mais gosta: roupas para os pets. A Blair, ela me trouxe essa outra vertente, né? Então eu comecei a fazer umas roupinhas para ela, as pessoas começaram a gostar das roupinhas. Ela frequentava a creche, as pessoas na creche perguntavam onde eu comprava. Aí surgiu a ideia de fazer uma marca de moda pet. Foi aí que surgiu toda a minha ideia de empreendedorismo. E o negócio deu certo, viu? Eu sempre tive muita coragem de tomar as decisões, assim, eu nunca tive medo de olhar para trás, sabe? Não foi fácil, são 11 anos de empresa com um trabalho estável, né? Um salário ali regular. Simplesmente largar e começar num projeto próprio. Mas assim, julho de 2020 começou, deu muito certo. Cerca de 67% das empreendedoras entrevistadas se dedicam exclusivamente ao seu negócio digital. Além disso, pouco mais da metade delas, 53%, se sentiu mais desafiada e satisfeita com a sua carreira ao empreender online. Cerca de 6 em cada 10 pequenas e médias lojas virtuais do país já são administradas pelo gênero feminino. O número de mulheres empreendendo cresceu, né? Isso é ótimo.
tanto porque nos mostra um aumento dessas mulheres buscando autonomia, tanto autonomia nas escolhas, como também autonomia financeira, né? Então isso é maravilhoso. 33% dessas mulheres buscam um aumento na renda mensal, enquanto 31% buscam ter mais tempo para se dedicar a atividades pessoais. Uma palavra mágica, que é flexibilidade para a mulher. Ela está disposta a trabalhar mais, a trabalhar muito, até porque a mulher, de fato, ela sempre assumiu muitas tarefas, né? Então, o tempo dela é, de fato, muito ocupado sempre. Mas o benefício da flexibilidade traz para ela, por exemplo, estar mais tempo com os filhos, visto que a gente tem a grande maioria das mulheres empreendedoras sendo mães. A flexibilidade está sendo prioridade na vida de muitas dessas mulheres. Entre os segmentos de vestuário e acessórios, tem maior parte de investimento, 52%. Se colocar à frente de uma marca é um marco para muitas mulheres e mostra o quanto o mercado está cada vez mais aberto e buscando profissionais do gênero feminino. E a especialista em empreendedorismo feminino ainda deixa uma dica. Antes dessa mulher pensar em gerir a empresa dela, a primeira coisa que ela precisa dar atenção é para dentro dela. No sentido de o que ela gosta de fazer, o que ela sabe fazer. Qual é o talento dela que muitas pessoas elogiam e que, porventura, ela não se deu atenção? E que é muitas vezes esse talento que vai fazer com que ela empreenda com mais leveza, com mais paixão e com mais lucratividade. E olha só que bacana, um estudo aponta a possível relação das pessoas inteligentes com os esportes radicais. É isso mesmo, ainda que sejam teoricamente mais precavidos, apaixonados por adrenalina com QI elevado, dizem saber como fugir dos riscos. Você já parou para pensar que por trás de um gênio do esporte, especificamente nas modalidades radicais, aquelas que envolvem risco e adrenalina, pode estar uma pessoa de alto QI com muita inteligência? É o que revela uma pesquisa elaborada pelo pós-PhD em neurociência, o professor doutor Fabiano de Abreu Agrela. O estudo publicado buscou compreender a relação de indivíduos inteligentes e aqueles que gostam de praticar esportes radicais a partir da revisão da literatura disponível na comunidade científica. 30 indivíduos foram necessários. Eu também trabalho com esporte, a gente trabalha com alta performance e conheço muitos atletas. Conversei também com alguns atletas que eu trabalho. Estudos com pessoas, estudos com neuroimagens, estudos com ratos. Então, nós podemos, nós mesmos, fazer o estudo com base em exame de neuroimagem, exame em movimento também, ou a gente se basear em aproveitar os estudos que já foram feitos. Segundo o neurocientista, a inteligência é caracterizada como a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Ele conceitua os esportes radicais como práticas de esporte com alto grau de risco físico ou de perigo que eleva a adrenalina do corpo por motivo de condições intensas de velocidade, altura e outros fatores. O Homem-Pássaro, para mim, é o mais radical de todos. Eu não teria coragem de pular sem nada. Eu via aquilo na televisão e pensava, as chances são tão grandes de a pessoa morrer fazendo aquilo, o que faz ela correr esse risco? A necessidade de produção de adrenalina e dopamina também. Inclusive, pode se tornar um vício. Então, tem pessoas que praticam esporte radical numa condição de vício, a depender do organismo, da genética. Então, existe uma necessidade muito grande de ter que sentir a sensação praticando cada vez mais vezes os esportes radicais para essa liberação. O doutor explica que o desejo da juventude pela aventura justifica a prática desse tipo de esporte. Um exemplo disso é a kitesurfista Micaele Sol, a Mica, 6 vezes campeã mundial da modalidade com apenas 18 anos de idade. Eu comecei a velejar com 8 anos. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai já velejavam. E eu passei com a minha infância indo no bug com minha avó.
dirigindo, fazendo downwind com meu pai, olhando, e sempre pedia pra eles, deixa eu começar, não sei o que, assim. E eles nunca me deixaram porque o esporte já não era tão seguro. Eu comecei a velejar e depois de 1 semana ou 2 semanas eu já tava fazendo uns pulinhos, uns back row, uns front row. Então tudo veio pra mim muito fácil. E minha mãe sempre fala pra mim que eu tenho esse talento natural, eu acho que eu falo assim, se eu toco em alguma coisa e eu tenho vontade de fazer, o progresso que eu tenho é imenso comparado com as outras pessoas. Então, acho que com isso, eu agarrei no esporte e queria mesmo ser bom. Se a pesquisa aponta que a maioria dos jovens não pensa muito nas possíveis consequências dos esportes radicais, Mika tem consciência dos riscos da atividade e preza pela segurança para continuar competindo e vencendo no circuito mundial. Tem essa vela que usa o vento para te puxar e tem as direções e tudo assim, tem o tamanho de prancha, tem essa pipa quase com a barra com linhas e um trapézio que conecta você com o kite. E você tem a prancha que dá a habilidade para você ir por cima da água e começar a velejar. Tem muitas coisas para pensar quando você está tentando fazer isso. Então, por mim, assim, é um esporte bem radical e complexo comparado com outros. A análise feita pelo professor Fabiano ressalta a história da Mika, que começou na modalidade a partir de uma cultura familiar baseada nos esportes radicais. Isso acontece, segundo ele, devido a uma região do cérebro. Se a região da prevenção no cérebro, a gente tem uma região frontal e nela temos a prevenção. E a região também que controla a emoção. Então a gente tem que pensar sobre isso. A região que previne, por quê? Muitas pessoas praticam o esporte radical também por inconsequência. Não temendo o que pode acontecer por não pensar. Não ter essa prevenção desenvolvida do que vai acontecer. Ou a pessoa tem bem desenvolvida, mas também bem desenvolvido o controle emocional para saber as chances daquilo ali te levar a óbito e praticar aquele esporte. Com muita inteligência, talento e ousadia, os atletas radicais seguem quebrando recordes e desafiando seus próprios limites. E a gente daqui fica torcendo pela vitória e, acima de tudo, pela segurança deles. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigado pela companhia, ótima noite para você e até mais.